A companhia do episódio de hoje do Dinheiro Entrevista é líder de mercado em todas as linhas de negócio em que ela atua. Somente no ano fiscal de 2024, ela faturou uma cifra de mais de 88 bilhões de dólares globalmente, um valor que, se a gente converter, ultrapassa os 460 bilhões de reais e supera o valor de mercado das maiores empresas da Bolsa, como Itaú, Vale e Petrobras. Globalmente, ela tem mais de 15% do mercado de notebooks e desktops. No Brasil, a sua fatia de mercado é de mais de 22%. É uma empresa que, no momento atual, está junto com outras gigantes aí do mundo da tecnologia em discussões sobre nuvem, inteligência artificial, cibersegurança e outros temas. A Dell foi fundada lá na década de 1980 na Universidade do Texas, em Austin, e leva o nome do seu fundador, o Michael Dell, que, aliás, ainda figura como CEO global da companhia. E para falar um pouco mais sobre a empresa e os rumos do setor, hoje a gente fala com Diego Puerta, que tem mais de 26 anos de empresa e é o General Manager da Dell aqui no Brasil desde meados de 2020. Tudo bem, Diego? Tudo bom, Eduardo? Bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado pelo seu tempo, por falar conosco aqui da Isto é Dinheiro. E para abrir o papo aqui, né, como eu falei na introdução, né, você tem aí mais de 26 anos de Dell, né, tempo pra caramba. Acho que você é o único executivo que a gente recebeu aqui que, além de ter décadas de companhia, tá desde o dia 1, né? Porque a Dell entrou no Brasil ali no finalzinho, perto da virada do milênio, foi isso, né? Exato. Como que a companhia chegou aqui no Brasil e como que você tava lá, né? Meio que quando a companhia tava chegando aqui, como é que foi, né? Nascer tudo, quando tudo era mato, né? Que não tinha tanta tecnologia no Brasil, as empresas estavam chegando. Como é que foi viver essa chegada das empresas de tech e da Dell aqui no Brasil? Legal, obrigado. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui com você. Sou leitor assíduo, assisto os podcasts de vocês e agora é um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa história, da nossa trajetória. E, de fato, tenho 26 anos de Dell. A Dell fez 26 anos de operação no Brasil, agora dia 3 de novembro. E eu estou na empresa desde antes do começo da nossa operação aqui no Brasil. Na verdade, a minha jornada na Dell começa bastante antes, cerca de 2 anos. Porque eu participei da negociação da vinda da Dell para o Brasil. Eu trabalhava na época numa consultoria que estava ajudando o governo do estado do Rio Grande do Sul a atrair investimentos para o estado. E nós fomos prospectar uma série de empresas do segmento de tecnologia e a Dell era uma delas. Quando nas conversas iniciais eles demonstraram interesse, nós começamos a evoluir a discussão e quando essa discussão aqueceu, eu fui nomeado gerente de projeto do caso da Dell. Foram longos 12 ou 13 meses de negociação. Quando o negócio fechou, eles me convidaram para fazer parte do time que ia cuidar, iniciar a operação no Brasil. Então, de fato, é uma jornada longa, bastante tempo de Dell, oportunidade de fazer o início da operação, ver a companhia crescer junto com ela e ter uma posição hoje tão bem estabelecida, com a liderança em todos os segmentos que a gente atua no Brasil, uma das maiores percepções de marca, se não a melhor percepção de marca da Dell no mundo. Somos o líder em experiência do cliente também aqui no mercado brasileiro. Então, a gente construiu uma operação única, muito sólida, produzindo aqui no Brasil mais de 95% do que a gente vende, sendo a única que tem capacidade de serviço em todo o território nacional, on-site. Então, montamos, de fato, uma operação muito sólida, muito bem estruturada. E, para mim, é um prazer enorme participar disso. Quando eu falo, 26 anos, passou tão rápido, foram mais de 10 posições ao longo dessa jornada. Perfeito. E assim, como é que foi, como você participou da vinda, né, como você falou da negociação, como é que foi, eu imagino que você tenha tido várias interações com o pessoal de fora para negociar como que ia chegar aqui e tal. Como que foi participar desse capítulo 1, assim, e como é que é apresentar como o Brasil funciona, trazer uma empresa de fora para cá, porque a gente sabe que é um país bastante diferente dos outros, né? Tem mais complexidade tributária, tem várias questões que são bem nossas, digamos assim. Esse foi de fato, é um desafio. Ou seja, quando tem uma multinacional querendo se instalar no país, entender a complexidade local é uma barreira, é fato, mas na hora que você domina isso, se torna uma capacidade que você tem, que você desenvolve. E a gente teve, na época, a felicidade de ter o suporte de um grupo de investidores americanos, na verdade, uma empresa americana que tinha alguns brasileiros que trabalhavam, que ajudaram a gente a mostrar a narrativa do que era importante aprender, aonde focar, o que desenvolver,
para garantir que a gente teria uma adaptação mais rápida ao mercado brasileiro. Então, todo o material nosso que a gente preparou para receber os executivos da Dell já continha essa narrativa, a questão tributária, a complexidade logística. Então, ou seja, desde o momento zero, a companhia já se preparou para esses desafios. Integração de sistemas, complexidade fiscal, logística. Tanto que no dia zero, ou seja, da nossa operação, nós já tínhamos uma rede de suporte que possibilitava a gente atender on-site o Brasil inteiro. Nenhum concorrente nosso que já estava estabelecido há muito tempo tinha essa condição. Nós trouxemos outra coisa para o mercado nacional na época. Você é muito novo para lembrar disso, mas na época os computadores vendidos aqui no Brasil eram de 2 a 3 gerações atrás. A gente trouxe o que tinha de melhor lá fora. Então a gente realmente mudou a dinâmica do mercado brasileiro, muito pautada com uma preparação prévia. Então entender bem esses meandros foi e tem sido um diferencial muito grande da nossa operação local. Perfeito. E você estava me contando antes de a gente ligar para as câmeras que você também estava você teve formação no Vale do Silício, né? Você teve lá Sim. antes de estar na Dell. Como que foi estar lá em loco, né, nos anos 90? Qual que era o momento do Vale lá? Como é que foi vivenciar essa experiência? E também como que esse know-how, né, ter passado esse tempo lá, te ajudou a integrar uma companhia de tecnologia, né, que tem tudo a ver com o Vale do Silício? Não, o Vale do Silício, na época de 90, final dos anos 90, estava em ebulição. Era um momento quando o surgimento da internet, a guerra dos navegadores, o internet com o Netscape, tinham os primeiros mecanismos de busca. Então, já era uma região muito pulsante. Grandes companhias se instalando, investindo. Então, não é que o Vale apareceu agora, já era uma companhia. Então, empregava um volume muito grande de gente, o conceito do trabalho remoto, de localidades, isso tudo já era muito vivo lá, apesar de ser distante da gente aqui no Brasil na época, já era muito vivo. E eu tive a oportunidade, como eu comentei contigo, nos finais de semana que não tinha aula, você ia dirigindo pelo Vale do Silício, visitando, olhando as empresas, vendo, estudava. Eu tinha na época um roommate americano, um cara que morava lá, ele trabalhava numa empresa, ele me contava as histórias, eu tive a oportunidade de visitar algumas empresas como parte do programa da UC Berkeley. Então foi uma experiência muito interessante, ela foi transformacional para mim. Eu tinha te falado também um livro antes que eu tinha lido, né, o The Holder Head do Bill Gates, já tinha me chamado a atenção para o mundo da tecnologia, mas estar lá em loco foi de fato o que mudou a minha percepção sobre o potencial da tecnologia. E tanto lendo o livro do Bill Gates, que foi uma coisa mais teórica, quanto estando lá no Vale do Silício, como você falou, estava em ebulição e tal, e acho que na época era muito difícil dimensionar o que a gente tem hoje, né? Que hoje você pega, sei lá, o S&P, as maiores empresas são todas empresas de tecnologia, né? Nvidia, Apple, são todas... Os maiores valuations ali na casa do trilhão, você pega as maiores americanas, todas são voltadas para a tecnologia, é o setor que emprega muita gente, que tem muito capital humano, um capital intelectual. Era difícil dimensionar isso, porém, como você falou, te chamou muita atenção estar lá e teve essa questão do livro e tudo mais. Dava para olhar naquela época e falar, poxa, isso aqui realmente vai ser o futuro e tal, porque foi perto desse ano também que a gente teve, acho que se não me engano foi começo dos anos 2000, né, que teve aquela coisa da bolha das .com, né, então acho que o universo todo tava calibrando as expectativas do que seria o futuro, né. Já era, sim, possível, ou seja, já se falava do potencial transformador da tecnologia, isso já era visível, perceptível e amplamente falado por lá. A internet estava se desenvolvendo, ampliando seu impacto. Tinha como toda onda de transformação, e a internet foi uma grande onda, né? Ela causa as dúvidas, ansiedades, as super oportunidades, que vai mudar, não vai mais existir loja física. E a gente viu que foi muito pelo contrário, né? A internet ampliou a experiência da loja física, ela complementou. E o grau de possibilidades que a internet abriu foi impressionante, mesmo enfrentando a crise das .coms, lembra os valuations históricos das empresas que não tinham rentabilidade, que valiam milhões na época, hoje vale bilhões ou até trilhão, né? Mas trouxe um pouquinho de choque de realidade na época,
mas as empresas bem estruturadas, elas persistiram, continuaram se desenvolvendo, crescendo, se aproveitando da oportunidade que a tecnologia tem, né? A capacidade de transformação, né? Uma coisa que a gente fala, é uma das premissas, que é a missão, são os valores da Dell, que a tecnologia é o catalisador do desenvolvimento humano. Então, ou seja, a gente acredita muito que isso consegue acelerar e muito. E a gente vê isso se expandindo, veio a grande onda da internet, depois o mundo das apps, e agora o que a gente está enfrentando com AI, ou seja, todo esse novo mundo de possibilidades que se abre com isso. Já era assim. Talvez eu não tenha sido inteligente o suficiente para ter investido nas empresas de .com lá na época, apesar do meu background financeiro, eu não fiz isso, falha minha. Mas, brincadeiras à parte, o volume de desenvolvimento e de oportunidades que surgiu de lá para cá é incalculável, né? Então, o poder de transformação da tecnologia é impressionante. Perfeito. E repetir a pergunta que eu fiz para você antes de a gente começar a gravação. O que mais te surpreendeu estando no Vale do Silício? O que mais chamou a atenção? E se tem alguma coisa que você lembra até hoje, que foi, alguma conexão que você fez, alguma experiência que você teve lá que te marcou até hoje? O fato de ter estudado fora, ter estudado lá no coração do Vale do Silício, foi uma experiência muito transformadora. Eu diria que foi talvez uma das mais, se não a mais transformadora da minha vida. Abriu muitas perspectivas, seja pela dinâmica da própria escola, né? Ou seja, mesmo estudando numa excelente universidade aqui no Brasil, a dinâmica lá era diferente. O nível dos colegas, a preparação com antecedência, a dinâmica de sala de aula, as sessões práticas visitando empresas, assim, um nível de exposição e profundidade muito grande. Isso, e os colegas, isso me marcou muito do ponto de vista acadêmico. E eu fazia o extra acadêmico de visitas, olhando as empresas, lendo, indo atrás para tentar entender um pouquinho do contexto e via essa dinâmica. Assim. Então foi realmente marcante, um fator transformador na minha vida. Eu lembro com muito carinho de todas as passagens. Eu estava fazendo uma apresentação agora para um painel que eu vou fazer e eu fui resgatar alguns desses materiais, assim. Eu tenho guardado com muito carinho uma fase muito especial da minha vida, o tempo que eu passei lá. Não é simples, é difícil, adaptação, muito puxado, querendo ou não, mesmo falando inglês, um idioma, não é o teu idioma nativo, participar em alto nível das discussões foi um aprendizado importante, difícil, mas importante para mim. Você fez Berkeley lá, né? Berkeley, eu fiz Berkeley. E assim, como você falou das dificuldades e tal, e acho que assim, muito do que você está falando da parte da educação tem a ver com, acho que a cultura, né, com a dinâmica. A gente sabe que além dos professores, eventualmente, que você tem lá, você tem aquela questão da dinâmica professor-aluno. Na média, é isso que te chamou mais atenção? E na média, como que isso impacta na sua vida também? Isso faz você enxergar diferente para as universidades daqui? Você vê diferente a educação dos seus filhos, de outras pessoas, das próximas gerações? O que mais me chamou atenção na época foi a dinâmica de você ter que se preparar com antecedência para as aulas por conta própria, ter que ter o assunto dominado, preparado para uma discussão. Então, essa foi uma mudança de paradigma muito grande para mim. E depois de acostumar, eu achei muito interessante a dinâmica, porque muda totalmente teu grau de entendimento, a profundidade das discussões. Então, esse para mim foi, e eu vejo sim como um fator muito importante no sucesso da formação acadêmica, ou seja, o aluno ser o responsável pelo seu desenvolvimento, pelo seu conteúdo. E eu vejo faculdades aqui, escolas aqui no Brasil já começando a adotar esse processo. Então, eu fico feliz em ver isso, porque eu acho que cria um senso de responsabilidade muito grande para o aluno. Eu via numa dinâmica um pouco diferente. Tenho um carinho enorme pela URGS, mas o patamar de discussão e preparação que eu tive estudando lá foi muito diferente. E quando a gente olha para aqui, a gente aqui, o estúdio está na Faria Lima, né? Quando a gente olha para esse miolo aqui, que é o mercado financeiro, a gente fala que as universidades top tier geralmente são algumas das particulares aqui de São Paulo, tipo INSPER, FGV e tal. Geralmente o mercado contrata mais quem é egresso dessas faculdades, né? Porque elas têm uma metodologia de ensino voltada para o mercado, enfim, tem uma série de questões culturais, é muita coisa. Dá para dizer que essas universidades do Vale do Silício, elas são vistas da mesma forma pelas empresas de tecnologia? Eles recrutam mais quem estuda lá?
Ou é mais diverso, assim? Não, acho que, assim, com certeza, a qualidade dos alunos, porque eles investem muito tempo recrutando os alunos que têm o perfil adequado. E eles geralmente acabam pegando os alunos de qualidade, que se dão muito dedicados, vão se desenvolver e são grandes talentos. Então, as escolas fazem um trabalho muito profundo de seleção de alunos. Então, não é coincidência que Stanford tem se destacado tanto no desenvolvimento de alunos que são super bem sucedidos no mundo da tecnologia. Da mesma forma como a gente vê no outro lado da costa, o pessoal na parte de finanças e consultoria. Então, assim, são as escolas, eles buscam desenvolver alunos com esse perfil. É normal, mas acho que o que eu tenho visto, as empresas de tecnologia contratando mais por atitude e capacidade do que currículo. Então, ou seja, empreendedores, pessoas que desenvolvem hoje. Eu não estou dizendo que a formação acadêmica não é importante. Eu estou dizendo que as companhias têm se destacado. Eu tenho visto muita contratação de pessoas com atitude, com perfil, com experiências diversas. Montou a empresa, fechou, criou alguma coisa, ou seja, a atitude é algo que tem contado muito no Vale e nas empresas de tecnologia. Isso não é apenas o currículo. O currículo sempre é um ótimo endosso e é o que eu falo, né? A pergunta, quando me falam assim, mas tem ótimas faculdades aqui. Temos maravilhosas, a gente atende, até apoia algumas, o novo Instituto em Tele, que a gente faz parte, um dos fundadores lá, porque a gente acredita que a tecnologia e a educação transformam, mas o tipo de experiência que as pessoas têm, ou seja, o fato de sair, morar fora, ver outros países, traz uma bagagem diferente que é importante no desenvolvimento da pessoa e do profissional. Perfeito. Nesse tempo todo de Dell aí, como falei, né? Você viu bastante coisa, teve várias posições. E a Dell teve uma coisa que, salvo engano, ela abriu capital ali perto de quando ela foi fundada, né? Acho que década de 80, Sim. 90. Acho que depois o Michael Dell, né? Que é o fundador, junto com o fundo de private equity, fechou o capital, acho que foi de 2013, né? Exato. E abriu depois 18 ou 20. Como é que foi passar esses períodos? Você que estava lá dentro, acho que praticamente, tirando o IPO, né, que foi na década de 80, você passou por alguns desses movimentos. Como é que foi ver se isso impactou a gestão, impactou a operação de vocês aqui? E por que a empresa tomou essas decisões? O Michael Dell é um empreendedor nato. Então, assim, até o livro dele fala bastante de toda a retrospectiva dele, desde os primeiros negócios dele, ainda pequeno moleque, entregando jornal, e como isso foi ajudando a formar o espírito empreendedor dele. E quando ele fundou a companhia, ele era muito novo. É uma empresa que mudou a dinâmica do mercado de PCs, trouxe ao mercado tecnologia de uma forma mais acessível, rápida, num custo super eficiente. Teve um sucesso muito grande, tanto que a ação da Dell, na década de 90, se eu não estou enganado, eu tenho praticamente certeza de que foi a ação que mais subiu no mercado americano na década de 90. Então, foi realmente uma empresa que cresceu muito. Ele, com 21, 22 anos, já era um CEO da Fortune 500, a empresa já era listada. Você imagina, isso já era uma companhia muito grande. A empresa cresceu e se desenvolveu muito, muito rápido. E, de fato, logo depois que veio o boom da internet, o mercado desacelerou de PCs, ele não estava mais crescendo na velocidade que crescia antes. A empresa começou a enfrentar desafios de velocidade de crescimento, rentabilidade, pressão de outros players. A empresa realmente passou por um período difícil, e mais difícil ainda do que o período de negócios, porque a Dell sempre foi um bom negócio. Um período mais desafiado, um período mais rentabilizado, mas como negócio para o dono sempre foi. Só que o mercado precificava de uma forma visando que se falava que um PC não ia mais existir, que era você teve toda essa discussão. O valor de mercado da Dell foi muito desafiado. A empresa ficou muito barata. E com outros players muito capitalizados, uma Microsoft, uma Oracle, a Dell se tornaria um alvo fácil para uma aquisição hostil de uma dessas companhias. E a cabeça do Michael Dell, eu acredito na minha companhia,
ela está muito barata e se alguém vai comprar ela, que vou ser eu. Aí ele fechou junto E aí ele junto com a Silver Lake, eles montaram uma estrutura financeira para fechar o capital, ou seja, eles passaram a deter 100% do capital e poder fazer a transformação que a empresa precisava sem ter a supervisão trimestral ou mensal do mercado de capitais. E era uma transformação grande. E todo mundo associava e cortar custo. Não, a gente investiu. Nesse período aí que fechou, que foi Contratou 2013. pessoas, comprou empresas, porque sabia que ia ter um impacto no P&L no curto prazo, mas era um investimento importante para ampliar o portfólio, refinar nossa estratégia de go-to-market e preparar a companhia para essa nova jornada, explosão do mundo de dados. Então, ou seja, foi um movimento muito ousado dele. E o segundo ato desse movimento ousado, que a gente não falou antes de abrir o capital novamente, ele fez na época a aquisição da AMC, que era líder de mercado de armazenamento, ou seja, ele tinha fechado o capital da companhia. Se não me engano, na época o valor de mercado era 25, 27 bi, alguma coisa assim de dólares. Esse foi o valor do fechamento. Cerca de 3 anos depois, ou 2 anos e meio, a gente adquiriu a AMC por 67 bi de dólar. Então, ou seja, também privado, assim, a AMC era aberta, mas ele com a estrutura privada com a Silver Lake fizeram essa aquisição, integraram a AMC como parte do nosso portfólio, porque a gente acreditava que o portfólio combinado das duas empresas, mais a nova estrutura, ia ser muito bem sucedido. Não ia ter nenhuma empresa que tivesse um portfólio fim a fim, ou seja, desde o device de acesso, passando por segurança, processamento, armazenamento, até nuvem, nenhuma empresa tinha esse portfólio. E a gente acreditava que o valor das duas combinadas era fundamental. Fizemos a aquisição, foi um processo de integração das duas companhias, assim, que tinham culturas similares. Foi um desafio? Foi, mas acho que assim, foi menos do que a gente vê aqui, que empresas acabam não se... Principalmente na nossa indústria, vários dos nossos concorrentes adquiriram companhias e não foram bem-sucedidas. A aquisição, a integração da LMC foi uma aquisição muito bem-sucedida. Aí depois a gente fechou o capital, depois abriu o capital de novo, e mais recentemente uma das companhias que fazia parte do portfólio, a VMware, foi vendida por 65 bilhões de dólares para a Broadcom. Então, ou seja, é um visionário, um empreendedor fantástico que está no dia a dia, está ativo hoje no dia a dia. Hoje mesmo agendei, tem 2 clientes do Brasil que vão falar com ele agora dia 2 de dezembro. Então, ele está no dia a dia e ele vai falar, não é que ele vai falar corporativo, ele vai lá, vende produto, fala de tendência. Então, é muito gratificante poder trabalhar com um ícone da indústria. Ele é um cara que revolucionou a indústria de PCs, é um dos grandes players e hoje acho que é o único dos founders dessa geração que ainda trabalha na companhia. E ele está mais ativo do que nunca, é novo, tem 60 anos, está super bem, se cuida, focado, apaixonado pelo negócio. É empresa de dono mesmo. É empresa de dono. E eu queria perguntar, quando teve essa questão de fechar o capital para evitar a aquisição hostil, você estava em qual cargo na Dell? Que foi ali em 2013, eu imagino. Eu tinha assumido eu estava em transição, na verdade. Eu era um gerente de vendas e estava assumindo para ser um diretor. Não, eu já era diretor de vendas nacional. Recém tinha mudado para São Paulo. Estava numa responsabilidade grande. E a notícia, quando começa a tomar rumores, em 2, 3 dias tem o anúncio do movimento. E ele fez uma mensagem muito bacana para todos os funcionários, dizendo que, olha, essa aquisição é para a gente investir na companhia. A gente está sendo muito... o mercado está sendo muito duro conosco, não está dando espaço para a gente crescer, a gente vai construir a nossa dinâmica do nosso jeito. E não posso me arrepender. Você estava falando dos números ali, você está falando dos números do ano passado, as projeções desse trimestre, numa empresa desse o último número do trimestre, nosso foi 29,8 bi de dólar no trimestre, ou seja, botar por 4, ou seja, a gente vai, você falou 88, vai ser 100 e vários que a gente vai faturar esse ano. Então, olha o tamanho do crescimento numa empresa desse tamanho. Então, a gente... já é mais do que, se converter para real, já é mais do que meio trilhão de reais de faturamento. Já, com certeza. E o que eu ia perguntar, nesse sentido, você falou que já era diretor lá, você recebeu a notícia, acho que esse tipo de notícia que muda a estrutura é sempre
como você falou, né? As pessoas questionam, né, o rumo da empresa e tal, porque a gente sabe que essas mudanças estruturais são bem relevantes. E quando a gente olha para a empresa de capital aberto, tem aquela coisa, poxa, essa empresa tem 300 mil acionistas, fala que geralmente você tem 300 mil chefes, né? Você tem 300 mil pessoas para prestar contas e tal. Além de ter tido essa questão dos investimentos, né? Que você falou que vocês repriorizaram os investimentos, redirecionaram ali para a empresa continuar crescendo. Teve alguma mudança cultural? Na média, como você já era diretor, você percebeu alguma mudança grande do tipo, poxa, agora a gente é uma empresa de capital fechado, a gente tem mais liberdade ou menos liberdade para isso ou para aquilo? Total, não. Isso fazia parte da narrativa de comunicação do próprio Michael Dell. Agora a gente vai ter uma outra dinâmica de investimentos. Nós vamos poder fazer os investimentos que a gente quer, na velocidade que a gente quer e no timing que a gente quer. Sem precisar reportar muita Sem coisa. precisar reportar. E se precisar ter um trimestre mais desafiado do ponto de vista de rentabilidade, porque você decidiu investir no longo prazo, nós vamos ter. Então, ou seja, e nós fizemos o que foi prometido. Então, acho que esse é... E eu falo que todas essas transformações, assim, quando as companhias passam, tem gente que se preocupa e tem gente que enxerga isso como uma oportunidade de se desenvolver, de fazer coisas novas. Eu sempre procurei ver esse lado aqui. Então, ser o líder da mudança. Perfeito. Cara, pra gente trocar um pouco de assunto, a gente já falou bastante da história da companhia, pra gente falar de AI, que é a grande bola da vez, mas fugir do clichê, né? Porque acho que todo mundo tá falando muita coisa e tal. Aproveitando que você tá à frente de uma companhia que tem IA nas prateleiras, né? Vocês estão, além de estar usando, vocês estão vendendo IA nos produtos de vocês. Hoje, há quanto tempo vocês têm, por exemplo, notebooks de AI? Se esse notebook está aí na mesa na sua frente tem AI. E na média, quem que é o cliente, assim? Qual o cara quando vocês vendem, você fala, poxa, tal público tem a predileção para AI, ou não predileção, né? Você fala, poxa, vai ser mais útil para esse cara aqui, tá? Um notebook com IA. Legal. Vamos lá. Acho que só primeiro para contextualizar um pouquinho, a gente tem de fato a gente tem soluções de AI no nosso portfólio. E o AI PC é apenas uma das soluções. Hoje, onde a gente tem focado muito é o que a gente chama do conceito de AI Factory. O que é o AI Factory? É infraestrutura para auxiliar as companhias a fazer uma implementação de AI rápida, bem-sucedida, segura. Então, é uma infraestrutura pré-desenhada de servidores, armazenamento e software para que as empresas possam, ao invés de estar discutindo como fazer, o que eu vou fazer, aonde eu vou colocar, sem falar dos desafios que tem por exemplo... A AI tem que estar onde o dado está. Então, assim, nuvem é uma resposta interessante, mas não serve para tudo. Não estou falando nem das questões de latência, de performance, de segurança ou soberania dos dados. É realmente de ter a latência de estar o dado perto da solução de AI. Então, ou seja, a gente vê hoje o mundo de AI migrando para o que a gente chama de on-premise, ou seja, na infraestrutura própria, a gente vê um avanço muito grande. E isso tem sido o nosso foco, tem pautado os resultados, ou seja, a gente falou do resultado do terceiro trimestre, servidores de AI têm sido boa parte da receita incremental que a gente tem tido. Então, a gente está muito bem sucedido, muito bem posicionado. E no Brasil não tem sido diferente, a gente tem ajudado vários clientes na jornada de adoção de AI no seu negócio. E aí, com isso, vem aqui o que a gente fala dos AI PC. Sim, esse aqui já é um exemplar de um AI PC. Esse aqui é produzido no Brasil, no XPS. Então, a gente tem... Esse é um notebook que faz mais de 45 mil TOPS. É uma máquina que possibilita o usuário ter uma dinâmica. Mas a pergunta que eu até fiz um vídeo essa semana sobre isso. Mas qual é a diferença do AI PC? Eu já não faço tudo no ChatGPT. A grande diferença é que o ChatGPT você usa dados públicos. Se você quiser, por exemplo, usar seus dados pessoais, finanças, para extrair valor no mesmo formato de linguagem dos Large Language Models, você tem que colocar seus dados públicos. E não, você interage com os seus dados que estão no seu PC de forma segura, usando o seu AI PC. Ou seja, então, se eu quiser perguntar aqui quais foram os últimos 5 e-mails que eu mandei para o Eduardo, qual for o conteúdo e como é que pode ser uma ação de follow-on para a conversa que eu vou ter com você.
ele me responde como se eu estivesse numa ferramenta dessa, num large language model, só que com os meus dados que estão aqui, sem eu precisar colocar eles na nuvem. Ou seja, ele permanece público. Então, a gente já tem isso. A gente tem visto, ou seja, muita curiosidade com AIPC, ou seja, tem muitos entendimentos, também as pessoas não entendem bem, mas as grandes companhias já sabem bem o que utilizar. Recentemente, no nosso Dell Technologies Forum, a gente apresentou o caso da Eletrobras utilizando os AIPCs com os seus usuários para a incorporação das ferramentas, para soluções de previsibilidade que eles utilizam. Um outro grande banco está usando para seus desenvolvedores, ou seja, eles, ao invés de fazer o desenvolvimento com instâncias na nuvem, eles estão fazendo com instâncias locais, rapidez, confiabilidade, sem problema de latência e com um custo que chega a ser mais de $1.000 por ano menor do que fazendo com instância na nuvem. Então, são N aplicações que a gente tem e a gente está muito bem posicionado para auxiliar os nossos clientes nessa jornada aqui, Eduardo. Aí vocês têm vendido para o corporativo também, que vocês têm um share de mercado relevante no Brasil, né? O mercado corporativo é o grande foco da Dell no Brasil. Mas de AI, eu digo de AIPCs, é também um... Também, mas ele está disponível no mercado consumidor. Eu tenho particularmente recomendado bastante. Todas as pessoas que me procuram são bastante perguntando qual é o melhor computador. Ou seja, porque o AIPC, além de você estar preparado para as novas aplicações, de você poder interagir com ele no mesmo formato que você faz com os Large Language Models sem expor seus dados publicamente, ele também tem benefícios de performance, de durabilidade de bateria. Você abre a tela, ele já está on. Então, assim, ele traz um outro nível de experiência para o usuário também. Então, tem benefícios que a vida útil da bateria, porque as tarefas são divididas na CPU, na GPU e na NPU. Ou seja, ele distribui as tarefas, roda de uma maneira muito mais eficiente, gasta menos bateria, tem mais performance. Então, o nível de experiência para quem usa um AIPC é muito diferente. Eu tinha uma boa expectativa, uma expectativa alta. Eu gosto de testar todos os modelos, mas eu te digo que ele me surpreendeu bastante. E hoje qual que é o range de preço, de quanto até quanto mais ou menos vão os modelos que a Dell vende de AIPCs? Tem que ver os modelos disponíveis aqui, mas a gente tem com o novo portfólio que a gente está lançando e vai seguir lançando agora em janeiro, tem mais novidades na CES, ele vai se tornar cada vez mais acessível. Agora na Black Friday, semana que vem, vão ter boas ofertas, mas no começo do próximo ano a gente vai ter um portfólio bastante interessante em todas as faixas de preço, já com os computadores, pelo menos AI capable. Perfeito. Mas os de IA com IA embarcada, né, que tem NPU, que é rede de processamento neural, vocês não são de mais ou menos em que preço começam, em que preço termina? Acho que uns 5 ou 6 mil reais já tem. Você consegue os comprar uma boa máquina. Perfeito. E que eu ia lhe perguntar justamente nesse sentido do mercado de PCs, né? Um mercado que boa parte do mercado vai olhar para hardware, para né, às vezes para o consumidor final que está olhando a prateleira são produtos meio parecidos, até um mercado que pode ser percebido como um mercado um pouco comoditizado, porque você olha sempre as configurações, processador, aquela coisa toda. Hoje, o que vocês entregam para o cliente final de vocês, que você fala, poxa, além da performance, além do processador que a gente tem, além disso, isso aqui caracteriza a Dell como, né, um a mais, isso aqui pode fidelizar o nosso cliente, ou isso aqui é a nossa marca, o que a gente consegue entregar de melhor? As especificações são... É o item mais simplista de equivalência de hardware, né? Ou seja, você coloca as especificações lá, mas o que tem atrás disso? Quantas portas? Qual é o chassi? Isso tudo importante e muitas vezes uma pessoa leiga não consegue entender o impacto que isso tem. Mas mais do que isso, hoje a gente tem praticamente tudo nas nossas máquinas. A nossa vida pessoal está aqui dentro, ou seja, então o nível de suporte é algo cada vez mais importante. Eu diria que a grande diferença nossa é, primeiro, a qualidade dos equipamentos. Ou seja, os nossos equipamentos da Dell têm uma qualidade muito boa. A avaliação nossa, a experiência de cliente
no Brasil é muito alta, muito positiva, bastante superior aos nossos concorrentes, tem capacidade de atender o suporte no Brasil inteiro. Isso não quer dizer que problemas não acontecem, acontece, a gente vai, tenta, resolve, mas o ponto é a qualidade e o suporte é algo que faz o diferencial da Dell. Por isso que a gente tem, mesmo sendo, ou seja, uma marca premium no país, a gente consegue ser líder num país que é um país, querendo ou não, o Brasil é um país pobre em desenvolvimento. Ou seja, a gente consegue ter uma participação de mercado muito grande, graças à confiabilidade e o nível de serviço. E sem falar que a gente também é o primeiro a trazer as novidades, o nosso portfólio, que a gente chama de time to market. A gente lança no Brasil os equipamentos, no mesmo tempo que são lançados lá fora. Nenhum outro concorrente consegue ter essa cadência que a gente tem. E o que eu ia lhe perguntar sobre a produção, hoje como é que funciona as fábricas? Você tem fábrica aqui e eu tinha visto um dado que o Brasil é um dos únicos, o único país do mundo que tem uma fábrica própria da Dell Technologies. Esse dado é correto? Como é que funciona? O Brasil, esse dado tá correto, sim, mas o ponto é o seguinte: hoje o Brasil é o único país do mundo onde a Dell tem uma fábrica no país para atender apenas o país. Ah, demanda interna. Era isso que eu tinha visto. Exato. Hoje a gente produz no Brasil mais de 95% do que a gente vende no mercado brasileiro. Não é só PCs, a gente produz servidores, produz workstations, unidades de armazenamento no país para atender o mercado local. Então, assim, pelos requisitos locais, para assim, ser competitivo e poder atender bem o mercado brasileiro, ter fábrica aqui é importante. E a gente tem uma fábrica que ela é classe mundial. A nossa fábrica aqui é a referência global dentro da Dell do ponto de vista de produtividade. E a gente produz todo o portfólio aqui, ou seja, isso é um fato que é diferente também nas demais fábricas que estão espalhadas pelo mundo e como elas, cada uma produz um tipo de produto. E aqui a gente produz todos para atender o mercado local. E então, sim, esse é um outro fator importantíssimo para ajudar no nosso posicionamento aqui. Então, a gente consegue produzir e entregar rapidamente, tem resiliência de supply. Durante a pandemia, nós somos bem menos impactados pela falta de componentes do que os nossos concorrentes. Então, a gente tem uma resiliência operacional muito grande aqui, por causa dessa fábrica. Perfeito. E onde que fica a fábrica e como... Em Hortolândia. Perfeito. E desde sempre foi assim, essa coisa de produzir tudo para atender a demanda interna. E como que... E o que justifica isso é o fato de que a demanda aqui é muito aquecida, não compensa sei lá, trazer de fora e montar aqui? Como é que é essa decisão sob o ponto de vista de gestão? Desde o primeiro dia da nossa operação, a fábrica no Brasil estava operando. Ela começou no Rio Grande do Sul, na nossa unidade de Eldorado. Em 2007 ela veio para Hortolândia e de lá para cá a gente veio e continua expandindo ela. E por que produzir local e não importar? Porque você é mais competitivo produzindo localmente. Pela legislação local, pela política, pela MP do bem, para a gente poder produzir localmente, a gente tem um benefício que nos dá uma competitividade. Então, por isso que a gente, quando tem algum produto que a gente acredita que vai ter uma aderência muito grande no mercado brasileiro, um dos primeiros trabalhos que a gente faz, qual é o plano de localização? Então, por isso que nós decidimos trazer, por exemplo, assim, a gente é o único que produz localmente essa linha premium de notebooks. As máquinas de game, não sei se você gosta de game, mas o Alienware, que é a marca, é o equipamento mais top de game no mercado, produzimos no Brasil também. Então, quando a gente vê que tem uma possibilidade, a gente traz para a produção local, porque tem um custo mais competitivo e tem um prazo de entrega muito mais eficiente. Isso melhora a experiência do cliente, que somado com o nosso nível de suporte, capacidade de execução, entrega uma experiência que ela é única. Perfeito. Nesse sentido, é bem, pelo que você falou lá fora, então cada fábrica mira em um produto e você tem um intercâmbio entre os países, né, que vão trocar os produtos. É difícil, porque assim, como você falou, né, tem a questão de que é de fato mais competitivo, né? A gente vê isso em outros pares da indústria de vocês, mas acho que na indústria de um modo geral, né? Quando tem multinacional é sempre... A dinâmica aqui é um pouco diferente. É difícil explicar para o pessoal lá de fora que, poxa, o Brasil funciona de um jeito diferente, aqui é mais competitivo fazendo isso? São 26 anos de um time de gestão, não é o Diego apenas, tem um time muito grande por trás
trabalhando de forma estruturada, consistente, e a matriz entende que vocês sabem o que vocês estão fazendo, a gente confia em vocês, vocês estão na direção correta. Claro que validam, tem dúvidas, questionamentos, mas acho que a gente sempre conseguiu ser muito bem, estruturar muito bem o que é necessário fazer e, principalmente, entregar aquilo que a gente se comprometia a fazer. Então, o histórico de execução da operação Dell Brasil, ou seja, está falando de gestões anteriores, a minha, do próprio Gonçalves, do Raimundo Peixoto, já tem um histórico de execução muito grande frente à matriz. Então, dá a eles um pouco mais de tranquilidade, sabendo que o Brasil, conhecendo as particularidades do mercado brasileiro. Exato, era isso que eu me referi. Aqui no Brasil a gente tem várias particularidades, né? Sempre que tem multinacional, o Brasil é um bicho diferente, assim, aos olhos da gestão global, né? Então, a gente aprendeu primeiro, a gente conhece a dinâmica do mercado brasileiro, a gente sabe tomar as decisões necessárias, explicar a narrativa correta e, principalmente, mais importante de tudo, entregar o que a gente promete. Perfeito. Sobre além disso da fábrica que você falou que é em Hortolândia, né? Exato. Além disso, além da produção de vocês, eu ia perguntar com relação à P&D, né? Que eu acho que investir em P&D é crucial para o ramo de vocês, né? Dentro do que você pode dividir com a gente, né? Se você pode ou não, o número do que vocês investem em P&D, como que vocês enxergam isso? E se agora com AI virando um tópico tão relevante, né? Tem uma certa corrida, todas as empresas do setor correm para ter inovações melhores, né? Correm para ter os melhores profissionais. Se de um modo geral o investimento em P&D das empresas de tecnologia e eventualmente vocês foi acelerado ou vai acelerar para lidar com essa quase que uma corrida espacial assim de AI, né? Legal. Tem um ponto que é muito importante até para você saber. Da mesma forma que existe esse benefício que torna mais competitivo produzir localmente, tem uma série de contrapartidas. E uma dessas contrapartidas é fazer investimento local em pesquisa e desenvolvimento. E a gente enxergou isso como, de fato, uma oportunidade de gerar valor, enquanto as outras empresas acabam fazendo isso para cumprir tabela. A gente realmente faz uma alocação em pesquisa e desenvolvimento, não só para a Dell no Brasil, mas para a Dell globalmente. Então, hoje no Brasil, a gente tem um centro de desenvolvimento da global aqui no Brasil, que atende a Dell no mundo inteiro. Então, o que a gente chama de Dell Digital, que é um centro de desenvolvimento de soluções com pessoal altamente especializado, que emprega mais de 1.000 pessoas, desenvolvendo meio de pagamento para a Alemanha, uma questão de checkout do carrinho da Dell.com no Japão, eles vão uma atualização importante para a Dell nos Estados Unidos. Então, a gente usou isso para fazer desenvolvimento, né, desenvolver um polo local. E esse polo no Brasil se tornou um dos grandes polos de referências na Dell globalmente. E a gente tem, ao longo desses anos de Brasil, são mais de 150 patentes globais que vieram a partir da nossa operação de P&D aqui no Brasil, nos mais diferentes níveis, ou seja do ponto de vista de desenvolvimento de software, algumas questões de produtos que a gente faz aqui no Brasil. Então, a gente investe muito essas contrapartidas que a gente precisa fazer para estar em linha com o requerimento de produção local, a gente utiliza muito bem para o desenvolvimento mesmo, ou seja, temos parceria com todos os principais institutos, as universidades federais, temos, por exemplo, lá em Fortaleza, a gente tem um centro de desenvolvimento que desenvolve soluções de acessibilidade para tecnologia com pessoas com deficiência, onde a gente tem pessoas com deficiência desenvolvendo soluções para pessoas com deficiência. Na nossa fábrica, a gente emprega mais de 90 pessoas com algum tipo de deficiência, trabalhando sem dificuldade alguma pelas soluções desenvolvidas por esse time. Então, a gente tem uma aposta muito grande e o Brasil se tornou um centro global reconhecido de pesquisa e desenvolvimento. Perfeito. Nesse sentido, para a gente dar uma fechada aqui no tópico de AI, acho que o que se discute muito era também como calibrar as expectativas, que era uma coisa que até, sei lá, 4, 5 anos atrás pouco se falava, era uma coisa que já estava no mundo corporativo, né? As empresas já usavam inteligência artificial, mas com o advento dos chatbots,
Hoje em dia todo mundo fala de AI, virou uma coisa muito mais... E aquela coisa exponencial, né? Não é mais uma progressão aritmética. Hoje em dia as coisas progridem muito rápido. E eu tava num evento semana passada, tinha um banqueiro, aliás, um dos banqueiros mais relevantes aqui do Brasil, ele tinha falado assim, poxa, o que a gente é um pouco cético lá é com relação a quantidade de expectativas que a gente tem sobre AI. Ele tinha citado um dado, acho que, salvo engano, era desse ano, que globalmente os investimentos em AI devem bater ali 350 bi de dólar. E ele tinha falado, poxa, nos Estados Unidos, quando teve Covid, a ajuda do governo inteira foi 400 bi de dólar. Então, assim, você está investindo em AI, é basicamente o que um governo inteiro, da maior economia global, usou, ou seja, uma cifra muito, assim, expressiva, gigantesca. Dando a entender que, poxa, você tem que... É obviamente muito promissor, obviamente revolucionário e tal, mas a indústria, principalmente quem está mexendo com as cifras, né, quem está olhando para os valuations e tudo mais, tem que tomar aquele cuidado para ver como que você calibra a quantidade de dinheiro que você está escoando para isso. Você que tem esse background de finanças e que está numa empresa de tecnologia, como é que você enxerga o patamar dos investimentos que a gente está dando para AI? Acho que assim, óbvio que não é uma bolha, né? Acho que é difícil o executivo que vai sustentar que a tese que é uma bolha, mas assim, tem possibilidade de eventualmente você ter algo muito inflado, de as expectativas serem corrigidas para baixo no futuro? Como é que você enxerga isso? Legal. Eu estava nesse evento também. Então, do Milken Institute. Não, na verdade, eu achei que você estava falando da HSM, porque esse número foi falado também. Então, esse dado tá rodando bastante. Está rodando bastante. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho de AI e tentar desmistificar um pouco a questão. AI não é algo novo, pelo contrário. O termo de inteligência artificial surgiu no final dos anos 50, início dos 60, e de lá para cá vem se desenvolvendo e se desenvolvendo bastante. O que aconteceu, que foi pela primeira vez na história, pessoas normais, que não cientistas de dados, conseguiam extrair valor de inteligência artificial. Até então a gente era só usuário, ou seja, quando você acessa o Uber e vem aquela localização, o Waze, Netflix, já tinha o AI rodando por trás, o sistema de fraude dos bancos. Então, é algo que as empresas já utilizam e utilizam há bastante tempo. O que aconteceu foi os Large Language Models tornar isso acessível para as pessoas, para o dia a dia, e todo mundo, de repente, se viu, nossa, começou a entender um pouco do potencial de AI, e causou esse frisson todo de todo mundo falando de AI, ou seja, em linguagem natural, porque de fato é algo realmente impressionante o que os modelos fazem. Mas a AI não se restringe a isso. Eu diria que a AI é sim uma onda de transformação muito grande, tão grande ou até mesmo maior do que a internet, a gente acredita, porque o potencial dela é enorme. Não são só os Large Language Models, né? Ou seja, a gente está num estágio bastante inicial, assim, eu diria, eu gosto de usar uma comparação como se fosse o mundo dos smartphones. Foi lançado o smartphone, ecossistema de softwares, aquela interface nova, mas o Uber, o Airbnb do mundo de AI ainda não foi desenvolvido. Acho que tem muita coisa, porque não são só os Large Language Models, ou seja, como que a gente vai ver, ou seja, a AI interpretando dados e tomando decisões. Eu acho que tem muita coisa pela frente que vai vir. As grandes aplicações e benefícios ainda estão por vir. Tá? Com relação aos valuations, os investimentos, o meu alvará de analista de investimento está vencido há bastante tempo. Eu não sou mais especialista para falar sobre isso. Mas eu te diria que as companhias que não se prepararem para esse novo contexto, não investirem e não entenderem como a AI pode auxiliar o seu negócio, vão ter um caminho bastante desafiado pela frente. Então, porque é uma tecnologia disruptiva e que vai mudar a dinâmica do mercado. Então, eu acredito muito no potencial de AI. Eu acho que a jornada de transformação que a AI vai trazer ainda nem começou. Você falou essa coisa do Airbnb, do mundo de AI não foi desenvolvido. Eu lembro que um dos executivos de tech que a gente trouxe aqui falou que... Ele falou, poxa, a maior ameaça para as empresas de hoje são as empresas que vão surgir
hoje, amanhã, que são AI first, né? Elas vão começar todos os Exato. fluxos, todos os processos, sabendo que existe AI e usando da melhor forma. Como é que você enxerga isso, né? Esse cenário de competitividade? E queria que você detalhasse um pouco mais essa coisa do que você deu o exemplo aí do Airbnb, do Mundial, que não foi desenvolvido, né, no sentido de que vão surgir mais aplicativos, a disrupção que a gente viu com esses apps deve ter uma nova onda. Não, vamos lá, eu concordo, eu acho que as empresas que vão nascer já nesse novo mundo de AI, ou seja, não vão ter que fazer o desafio que a gente tem de reestruturar dados, de consolidar bases, porque hoje, no final do dia, a qualidade do AI depende da qualidade dos teus dados. Se você não tem os dados organizados, estruturados, você vai ter uma solução muito ruim. Então, uma grande companhia tem que fazer um trabalho grande de base, adequar os dados, entender onde vai ter o use case, onde faz sentido, para então começar a implementar. E uma nova empresa já vai sair desenhada com esse novo modelo. Então, vai ter um nível de agilidade muito grande. E eu vejo novas companhias, e por que eu usei o exemplo do... É só para fazer um paralelo entre momentos. Eu acho que assim, todo mundo se falou quando lançou o smartphone, o iPhone, que foi o movimento emblemático. Ninguém imaginou que ia aparecer uma empresa depois que ia mudar o destino dos meios de transporte ou de hotelaria Quando surgiu o iPhone. Quando surgiu o iPhone. Eu acho que em AI, eu não estou dizendo que vai surgir uma empresa, um aplicativo. Vão surgir negócios e aplicações que a gente não consegue hoje, a gente ainda não enxerga, não viu pelas possibilidades que a AI tem, ou seja, a capacidade que a AI tem de analisar dados. AI não são só as palavras, são informações, são dados, são sons. AI tem a capacidade de interpretar som e tomar decisões por causa disso. Imagina o número de aplicações com os devices de acesso que a gente tem. Hoje, uma colheitadeira nova tem mais sensores do que a Apollo, que foi para a Lua. Tipo, ou seja, são equipamentos conectados de altíssima precisão que geram dados e como isso pode ser usado de forma diferente para melhorar a produção agrícola, por exemplo. Então, acho que tem muitas... Eu dei um exemplo aqui que me veio à cabeça, mas acho que tem o cenário a ser explorado pela frente com as possibilidades de AI é muito, muito grande. E muitas pessoas ficam pensando como é que eu uso o ChatGPT para o trabalho. Não, tem muita coisa e muito além do que isso. Então, eu acho que o impacto real da AI ainda está por vir. Perfeito. Falando um pouco sobre o core business de vocês, que é essa coisa dos computadores e tal, me recordo quando eu tava fazendo meu dever de casa aqui pra fechar a pauta, teve eu tava lendo sobre o mercado de PCs, de notebooks e de PCs de um modo geral, né? E até você falou que na época acho que da época que fechou Capital, tava num momento um pouco desafiador, né? E na última década teve também alguma curva, teve um momento de estagnação, depois voltou. E alguns executivos que a gente trocou ideia aqui, tanto inclusive de tech, falaram sobre como os gadgets eles mudam, porque, poxa, hoje, sei lá, 5, 10 anos atrás você não tinha tanto a centralização de funções que você tem no celular como tem hoje. Então, aquela velha história de, poxa, você tem tudo no bolso porque você tem todas as funcionalidades com o celular. O fato disso ter acontecido, e você tem outros gadgets, tem óculos, tem outras coisas, isso meio que tornar o PC menos centralizador, digamos assim, porque você tem as coisas mais compactas, isso faz o PC perder protagonismo? Vocês acham que há chance de notebooks e PCs, né, desktop de modo geral, perder protagonismo nos próximos anos? Ou vocês acham que, poxa, independente dessas inovações surgirem, o que a gente vê é modernização e o público vai encarar as coisas da mesma maneira? Essa é uma excelente pergunta, porque, de fato, quando surgiram smartphones, ou mesmo depois do advento dos tablets, muita gente acabou perguntando, questionando qual seria o futuro do PC. E eu acho que a pandemia acabou deixando muito claro a importância do PC. É a principal ferramenta de produtividade. Quando precisou fazer trabalho, estar remoto, conectado, o PC é personal computer, é um por pessoa e é a grande ferramenta de produtividade. Os devices complementam, eles dão agilidade, ou seja, é a ferramenta um smartphone é a ferramenta de mobilidade que complementa com essa ferramenta de produtividade. Tem pessoas que o uso do smartphone
ajuda mais no dia a dia. Tem pessoas que não conseguem trabalhar sem ter um PC. E a gente vai ter um balanço entre essas pessoas. Mas eu não vejo o PC perdendo o protagonismo. Muito pelo contrário. Agora, ainda mais com o advento dos próprios AIPCs, o nível de profundidade do trabalho que você vai poder fazer nesses equipamentos é impressionante. Então, assim, existem momentos, uma hora o mercado mais aquecido, uma hora o mercado menos aquecido, mas eu não acredito que o PC vá perder protagonismo, não. E as planilhas de vocês mostram isso? Continua sendo uma linha de receita muito a mais relevante, eu imagino, de vocês? É uma receita importante, né? Ou seja, hoje o nosso foco ele é ser o maior fornecedor de infraestrutura de IT. E PC é uma parte dele. Quando eu falo de infraestrutura, tem desde o hardware em si, né? Conectividade, processamento, armazenamento, soluções, cybersecurity, cloud. Então, a gente tem um portfólio muito completo de soluções, incluindo hardware, serviços e software, para atender as necessidades dos nossos clientes. Mas o PC tem uma parte relevante da receita, sim, e vai continuar tendo. Eu não vejo ele desaparecendo. Acho que são contextos diferentes. O mercado de infraestrutura, pelo volume de dados que são gerados todo ano, ele vai continuar crescendo, a demanda por dados vai continuar crescendo muito, a gente acredita que vai ser um mercado crescente. Da mesma forma como o PC ainda continua sendo. É a ferramenta de produtividade. Infelizmente, ainda hoje tem muita gente que não tem acesso a um PC, que vai ter a oportunidade. Ou seja, imagina o nível de melhora de qualidade de vida de uma comunidade que não tem acesso quando ela começa a ter algum tipo de acesso à conectividade. E o PC é a principal ferramenta nesse sentido e vai continuar sendo. Perfeito. Para a gente ir fechando aqui, infelizmente o papo passou muito rápido, tinha mais temas para abordar aqui, mas a gente estourou o nosso tempo e a gente tem o nosso momento final aqui de perguntas rápidas aqui, de momento Marília Gabriela, para você responder perguntas aí em uma linha. Primeira delas, se você não fosse executivo da Dell, você seria o quê? Acho que eu trabalhei no mercado financeiro. Eu continuo gostando bastante disso. Você teve background de asset, né? Exato, Um conselho que você daria para um jovem que está entrando no mundo corporativo e alguém que vai trilhar uma carreira parecida com a sua, ou que tem uma ambição parecida com a sua? Resiliência e foco. Um executivo ou empresário que você admira ou que você tem como referência? Pode citar mais de um para não ser injusto. Eu não tenho como não citar o Michael Dell como um cara que é uma grande referência, assim, um executivo, um visionário brilhante, uma pessoa com valores pessoais fantásticos, independente da condição dele. Hoje ele está na lista dos 10 mais ricos do mundo, continuou focado no dia a dia, simples, executado assim, é um cara realmente impressionante. E você já interagiu com ele pessoalmente, eu imagino? Bastante, não interajo com ele. Ainda mais desde que você virou General Manager, né? Desde antes, ele sempre foi um cara muito acessível. Na Dell, basta você ter uma boa vontade, cuidar de um cliente bem cuidado, ele vai estar disponível. Então, óbvio, a empresa é muito grande e tudo, mas felizmente eu tenho possibilidade de interagir com ele com uma certa frequência. E tem nessas interações, às vezes em reuniões e tal, teve alguma coisa que te marcou, alguma coisa que ele falou, alguma coisa que ele dividiu que você gostaria de citar? Eu gosto do pensamento prático dele. Todo mundo espera um discurso brilhante, uma narrativa visionária. Ele é muito pragmático, fazer o óbvio, fazer bem feito e da forma correta. É impressionante. E ele consegue visualizar a oportunidade, tem uma capacidade de tomar risco impressionante. Ou seja, você fazer uma alavancagem, como é que ele fez para fechar o capital, é uma tomada de risco muito grande. É, bem grande. Uma palavra que define a Dell. Execução. Uma paixão fora do trabalho. Minha família, esportes. Qual esporte? Eu gosto de esportes em geral, assim, tipo, eu pratico bastante esporte, procuro me exercitar todo dia. Então, corrida, natação, pedal, musculação. Então, eu sou bem ativo. Perfeito. Qual livro ou qual obra de arte te influenciou? Também pode citar mais de uma. Você já citou o Bill Gates, né, no começo da entrevista. Foram 3, assim, não foram os melhores livros que eu já li, mas foram livros importantes que... Transformaram mais. Que transformaram, né? O primeiro, The Road Ahead, do Bill Gates. Depois teve
a Inteligência Emocional, aquele do Daniel Goleman, que foi um livro que para mim foi muito importante, assim, de entender que a parte técnica, a diferença ela é pequena entre as pessoas. No final do dia, a forma como as pessoas interagem, reagem, se posicionam é que faz a grande diferença. Então esse foi um livro bem importante e gosto muito do Desafio de Atlas, da Diane Rand, da dinâmica. Acho que foi super interessante, foi um livro bacana. Vai ser gigantesco, né? Esse é peso de porta. 1.300 páginas. Eu li 2 vezes. E pra gente fechar, qual foi o seu melhor e o seu pior dia como General Manager da Dell no Brasil? Melhor dia... Cara, foram tantas conquistas legais, tantas coisas em grupo, que é difícil nomear um. Os dias mais difíceis são aqueles que a gente tem que tomar algumas decisões que são duras, mas necessárias. Um momento de transformação, readequação da companhia, ou seja, na hora que você precisa mexer em uma estrutura que estava dando certo até aqui, mas para os passos à frente talvez não fosse a melhor. Então, toda vez que envolve pessoas que participaram dessa jornada, sempre é um momento muito difícil, mas muitas vezes necessário atividade. Então, isso sempre é difícil, mas assim, eu me sinto bastante realizado fazendo o que a gente faz, com o time que a gente tem, e muito orgulhoso de toda essa jornada que a gente construiu. Mas o mais interessante é que tem muita oportunidade pela frente ainda. A tecnologia tem uma capacidade enorme de transformar a vida das pessoas para melhor, e a gente acredita muito. Então essa é a nossa missão: desenvolver tecnologias que possibilitem o desenvolvimento humano. Perfeito. Diego, muito obrigado pelo seu tempo, viu? Obrigado a você, dá um prazer estar aqui contigo. E brigadão também para você que acompanhou esse episódio do Dinheiro Entrevista. Lembrando que a sua opinião é a mais relevante. Você que é o nosso chefe, você que deixa a sua opinião nos comentários, que interage com a gente, que manda seu feedback, a sugestão. Então deixa aí o que você achou dessa edição, se você tem alguma sugestão para as próximas, se tem algum executivo, algum economista, alguma grande personalidade no mercado que você gostaria de ver aqui, é só mandar pra gente aí nos comentários ou mandar pra gente da Isto é Dinheiro nas redes sociais. Lembrando que a gente não tá só no YouTube, né? A gente tá no Spotify também, então você jogar lá Isto é Dinheiro ou Dinheiro Entrevista, você consegue achar todas as edições do programa, né? Tanto em áudio quanto em vídeo. E não esquecendo também de você engajar, né? De deixar o seu like, de compartilhar com aquele seu amigo que você acha que gostaria de ouvir esse papo, né? Isso ajuda as plataformas a distribuírem mais o conteúdo, ajuda o nosso trabalho aqui de um modo geral. Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau.